Mas a gente começa com, primeiro, a reação dos dignatários americanos e dos dignatários estrangeiros. Vocês veem a meu lado um release de imprensa da Casa Branca. Houve primeiro um release do presidente americano Joe Biden, conforme os Estados Unidos também desempenham um papel muito grande na defesa de Israel nesse período. O release é longo, a gente não vai ler ele inteiro, mas eu vou passar com vocês por alguns dos pontos principais. Biden disse que, nesse dia, há um ano, o sol nasceu no que deveria ser um feriado judaico alegre. Ao nascer do sol, o 7 de outubro havia se tornado o dia mais mortífero para o povo judeu desde o Holocausto. Hoje marca um ano do luto para mais de 1.200 pessoas inocentes de todas as idades, incluindo 46 americanos massacrados no sul de Israel pelo grupo terrorista Hamas. Um ano desde que o Hamas cometeu atos horríveis de violência sexual, um ano desde que mais de 250 inocentes foram levados reféns, incluindo 12 americanos. Um ano para os sobreviventes carregando feridas, aquelas que são vistas e as que não são, que nunca serão os mesmos. E um ano de uma guerra devastadora. Nesse aniversário solene, que nós possamos testemunhar a brutalidade inenarrável dos ataques de 7 de outubro, mas também a beleza das vidas que foram roubadas naquele dia. Ele segue e então acaba por concluir. Eu acredito que a história também vai lembrar o 7 de outubro como um dia sombrio para o povo palestino, porque o conflito que o Hamas desencadeou nesse dia, por causa do conflito que o Hamas desencadeou naquele dia. Muitos civis sofreram demais durante esse ano de conflito e dezenas de milhares foram mortos. O sofrimento humano, as casualidades humanas foram tornadas muito pior pelos terroristas que se escondem e operam entre pessoas inocentes. Nós não iremos parar de trabalhar para conquistar um acordo de cessar-fogo em Gaza que devolva os reféns para casa, que permita, por um surto de assistência humanitária e que facilite, que diminua o sofrimento no solo, assegurando a segurança de Israel e o final dessa guerra. Israelis, ou melhor dizendo, estou lendo em inglês e traduzindo em português, mas os cidadãos israelenses e os palestinos também merecem viver em segurança, dignidade e paz, e nós continuaremos a acreditar que uma solução diplomática na região da fronteira Líbano e Israel é o único caminho para restaurar a calma, restaurar a paz e permitir que residentes, que moradores de ambos os lados, voltem seguramente para suas casas. Então, esse é o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Além disso, a gente tem imagens, o presidente americano Joe Biden, ele passou por um momento de silêncio e convidou um rabino à Casa Branca para que houvesse uma cerimônia ritual. Vocês veem as imagens ao nosso lado. Foi acesa uma vela, foi citada uma oração, ele junto da primeira-dama americana, Jill Biden. Além disso, houve também Kamala Harris. A gente também tem imagens da Kamala Harris, ela que é a primeira oficial ocupando o posto de vice-presidente ou presidente a ter um cônjuge judeu. O Doug Emhoff, que é o marido da Kamala, ele mesmo é judeu. Eles dois se reuniram e se pronunciaram dizendo que plantarão uma romã. A romã, para quem conhece, é uma fruta que tem um profundo significado simbólico na religião judaica, de prosperidade, de multiplicação, de renascença. Então, eles plantarão uma romã na residência oficial, o que também dá a Israel, ou melhor dizendo, dá aos Estados Unidos uma coisa que é sem precedentes. Vão ter então uma árvore de romã pontuando o 7 de outubro na residência vice-presidencial. Isso é um pouco do que houve do lado americano. Kamala também se pronunciou a respeito do sofrimento que ocorre do povo judeu e mencionou também o sofrimento do povo palestino do outro lado da fronteira, também em tom parecido com Joe Biden, jamais legitimando a questão do ataque do Hamas. Esse foi o posicionamento dela. O Trump também, o candidato Donald Trump, foi em um evento no Queens. A gente também tem imagens do Netanyahu em um discurso mais cedo. Ele discursou em hebraico. A gente traz para vocês partes da tradução do discurso de Netanyahu. Então, o que ele falou foi: cidadãos de Israel, meus queridos irmãos e irmãs, a vitória é a luz e a vitória garante a eternidade. O 7 de outubro irá simbolizar por gerações o custo da nossa renascença e por gerações irá demonstrar como estamos determinados e quão forte o nosso espírito é. Juntos nós iremos continuar a lutar e juntos, com a ajuda de Deus, nós iremos vencer. E conclui dizendo Am Israel Hai, que em hebraico significa o povo de Israel vive. Então, palavras do premier israelense Benjamin Netanyahu. Nesse evento há também um momento onde brasileiros são repatriados, brasileiros no Líbano, que agora sofre também de conflito mais intenso, com uma invasão israelense terrestre ainda que limitada, e também bombardeios, em particular nos subúrbios ao sul da cidade de Beirute. Houve também uma nota protocolar do Itamaraty hoje. No entanto, a posição do governo brasileiro não tem sido tão protocolar. Houve alguns incidentes
que desgastaram as relações com Israel, levando mesmo o presidente brasileiro a ser declarado persona não grata nesse ínterim, após comparar as ações de Israel em sua defesa na região com o Holocausto nazista. Além disso, o Brasil também teve entre o grupo de países que boicotou o discurso de Benjamin Netanyahu nas Nações Unidas há cerca de 2 semanas. Eu gostaria que a gente aproveitasse o momento para uma retrospectiva em 5 pontos principais de como o Oriente Médio mudou e do que a gente pode observar nesse 1 ano de conflitos. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer nesse sentido é um retorno à proeminência do paradoxo da guerra assimétrica que Israel vive. A meu lado vocês veem uma matéria da revista Foreign Affairs. A Foreign Affairs é uma revista de viés considerada progressista. Esse texto em particular também é de um autor que tem um viés progressista, o Aluf Ben, ele que é um editor do jornal Haaretz em Israel. O Haaretz é um jornal que tem essa tendência, no entanto, o que a gente traz aqui não é no sentido de ver dessa perspectiva. É, na verdade, sobre um paradoxo que transcende só o que é descrito nesse texto. Qual o paradoxo? O paradoxo da derrota de Israel. Aqui, isso é pontuado de certa perspectiva, mas foi uma coisa amplamente discutida ao longo desse conflito. Qual é o paradoxo da derrota de Israel, ou o paradoxo da vitória de Israel? É que muitas vezes as suas vitórias militares podem levar a um enfraquecimento diplomático ou a um enfraquecimento político. Essa é a premissa da guerra assimétrica e não é algo exclusivo do Oriente Médio, mas uma coisa que a gente presencia em guerras de guerrilha pelo mundo todo. Muitas vezes, o guerrilheiro consegue, através da ameaça, ou o terrorista consegue, através da ameaça e do ataque limitado, aquilo que ele jamais conseguiria numa guerra aberta contra o seu adversário. A premissa mesmo da guerra assimétrica é de que o seu adversário tem todas as obrigações e você todos os direitos. Vamos ver isso num exemplo prático com o conflito israelense e como isso voltou à proeminência precisamente nessa pauta ao longo do último ano. Quanto mais Israel adquire vitórias militares com as inevitáveis casualidades civis, e são sim trágicas, que ocorrem no caminho, mais enfraquecido o país fica perante a comunidade internacional. Mais há brechas para que a cobertura noticiosa sobre isso tome um tom que vai em desfavor do país nas relações internacionais, ou mesmo na política interna. Quanto mais militarmente Israel se expande na tentativa de garantir sua segurança na região, mais gera situações que podem ser delicadas para lidar no exterior e internamente. É esse o paradoxo da vitória ou o paradoxo da derrota. Não fazendo aqui juízo de valor a respeito do assunto, apenas trazendo à tona que esse último ano trouxe à tona novamente esse que já foi um problema enfrentado por Israel anteriormente. Quanto mais ganha vitórias militares, quanto mais busca garantir a sua segurança, mais há desgaste na comunidade internacional. Esse é um editorial, então, editorial não, mas um artigo na Foreign Affairs do Aluf Ben, editor do jornal Haaretz, que traz à tona de volta a questão e é um dos pontos que a gente traz nesse aniversário de 1 ano. O segundo ponto que a gente traz à tona é precisamente um reflexo desse primeiro. Vocês veem ao meu lado agora imagens dos campi universitários nos Estados Unidos. Essa não precisamente de um campi, mas cenas que foram vistas também nas universidades. Essa é na cidade de Minnesota. Vocês veem uma multidão que grita que do rio ao mar a Palestina será livre. Um cântico que significa essencialmente a extinção do Estado de Israel. É o tipo de cena que se viu também pela Europa, em Amsterdã, em Londres e em outras cidades. Os slogans estão em inglês. A cobertura é noticiosa por todo o Ocidente. Muitas vezes, os grupos que militam ali adotam também pautas identitárias, desde questão de gênero a outras. Ironicamente, essas pautas precisamente poderiam levar pessoas a ser mortas, estivessem elas nas mãos do Hamas, estivessem elas nas mãos dos grupos que pretendem defender nessas passeatas. Isso é o exemplo do primeiro ponto que eu fiz anteriormente. Quanto mais o país vence militarmente, mais se torna exposto a precisamente esse tipo de situação. E vocês veem aí as imagens, então isso é nos Estados Unidos, não em outro lugar. Imagens vindo dos Estados Unidos, do Ocidente e do coração do Ocidente. O terceiro ponto que a gente traz à tona agora é sobre a expansão do conflito. A gente viu o Benjamin Netanyahu falar na ONU a respeito de 2 possibilidades para o Oriente Médio. E ele trouxe à tona qual era o cenário antes da invasão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Era um cenário onde desde 2020 havia um processo de normalização dos laços diplomáticos de Israel com outros países da região.
Durante o governo Trump, foram estabelecidos, melhor dizendo, os Acordos de Abraão, atos para normalizar as relações entre países árabes do Oriente Médio e da região com Israel. Isso aconteceu no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, depois no Marrocos, e o Sudão estava também em processo de ratificar a normalização dos laços com Israel. Quando a Arábia Saudita se aproximava de um acordo do tipo, houve então o ataque de 7 de outubro. Muitos dizem que foi uma análise comum, e foi a mesma coisa que o premier Benjamin Netanyahu falou na ONU há cerca de 2 semanas. Quando ele disse que o Irã, sentindo-se ameaçado pela possibilidade de normalização de laços entre Israel e a Arábia Saudita, entre Israel e outros países da região, utilizou seus grupos terroristas, seus procuradores na região, para um ataque coordenado a Israel, com a premissa de que as mortes de civis, as trágicas mortes de civis que inevitavelmente se seguiriam, iriam reacender na região uma animosidade ao único país judeu, à única democracia do Oriente Médio, e eventualmente levar ao que temos hoje, um conflito maior na região. Nós temos aqui a matéria do Wall Street Journal. A gente fala de uma expansão do conflito que agora já chega a uma invasão terrestre no Líbano, a ataques diretos e abertos do Irã contra Israel, uma coisa que, enquanto há algum precedente, não na escala que vemos agora. Conforme os procuradores Hezbollah e Hamas, os Houthis no Iêmen se fragilizam na região, vemos ataques diretos de Irã contra Israel. Mas vemos também a situação no Líbano, trágica, como eu disse, com brasileiros sendo repatriados e muitos outros cidadãos de tantos outros países também voltando às suas terras natais, conforme a situação com os bombardeios, com as trocas de foguetes entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah abrigado no país se intensificam. A gente viu também os 2 primeiros bombardeios da história de Israel contra o Iêmen, contra os Houthis, melhor dizendo, o grupo terrorista abrigado no Iêmen, mas uma força política importantíssima por ali. Esse artigo do Wall Street Journal dá precisamente o tom da coisa. Diz que 1 ano após 7 de outubro, Israel vê um futuro em guerra. E esse parece ser o diagnóstico da situação 1 ano depois. Não que o conflito vá desescalar, como o presidente americano Joe Biden torcia em sua nota, mas que a coisa continue na tendência que tem tomado, a de um conflito mais amplo na região. O momento é de muita tensão, por certo, e não se sabe como isso continua. Entretanto, para o próximo ponto que a gente traz a respeito de 1 ano do conflito na nossa reflexão, nós temos uma outra matéria do Wall Street Journal. Claro, essa matéria é o caso de uma história pontual. Talvez você já tenha assistido ao filme O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage. Bom, faço essa referência à cultura popular porque essa matéria faz referência precisamente ao personagem no qual o protagonista do filme é inspirado. A gente fala do Victor Bout, ele que é um comerciante de armas e foi solto em meio a uma das trocas de reféns que aconteceu recentemente entre Estados Unidos e Rússia. Ele depois chegou a ir ao parlamento na Rússia e agora há relatos, segundo essa reportagem do Wall Street Journal, de que ele esteja trabalhando com a distribuição de armas para os Houthis no Iêmen, apesar da mídia estatal russa negar o ocorrido. Trago essa história porque ela dá a tônica de um conflito que não só se expande pelo Oriente Médio, mas exacerba, aumenta tensões mundialmente. Um conflito que acontece não de forma isolada e no vácuo, mas no contexto de também uma guerra, a maior já vista na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia. Tensões no leste da Ásia que ameaçam desestabilizar o mundo e recebem constantemente a pecha do estopim de uma possível Terceira Guerra Mundial. É o contexto no qual o Congresso dos Estados Unidos liberou 95 bilhões de dólares para a defesa de Taiwan, Ucrânia e Israel. 3 bilhões dos quais, há 2 semanas atrás, foram mesmo anunciados em imprensa, em público, pelo presidente americano Joe Biden para Israel quando Netanyahu estava para seu discurso na ONU nos Estados Unidos. Essa é a tônica do mundo 1 ano depois da invasão do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Um cenário trágico, e o sofrimento maior é aquele das famílias, por certo, porque por mais que a gente discuta isso e tenha interesse, como deve se ter, pelas relações internacionais e por entender como o conflito se desdobra nesse cenário, a gente continua com a lástima dos reféns que seguem em Gaza, sejam eles os corpos apenas aos quais as famílias não têm acesso ou aqueles que ainda estão vivos, estima-se 50 deles. Seja mesmo pelas famílias dos 2 lados do conflito que sofrem com tudo o que ocorre. Claro,
os números do lado do Hamas são nebulosos e eles não diferenciam os números entre civis e entre militares, mas a gente fala pelo menos de dezenas de milhares de pessoas mortas, o que por certo é trágico. Israel também em uma encruzilhada internacional, onde para garantir a sua segurança navega um cenário de conflito e um cenário que acarreta represálias como a que a gente viu na ONU. A gente torce pela pronta solução, apesar de, claro, por mais que a gente possa analisar, não sabermos qual ela é.